Olá pessoal, na aula de ótica geométrica de hoje, nós vamos continuar falando sobre o olho humano e vamos ver os problemas de visão. Existem vários tipos de problemas de visão, nós só vamos falar aqui aqueles que podem ser corrigidos utilizando as nossas lentes, em especial as lentes esféricas. Para a gente ter uma noção um pouco melhor de como funcionam esses problemas, dá uma olhada nessa imagem aqui. Essa daqui é uma foto, mostra como que é a visão normal de uma pessoa. Tá? Observa que ela consegue ver nitidamente a parte da frente, a parte de trás. Legal? O primeiro defeito do qual nós vamos falar é a miopia. E para você ter uma melhor ideia da miopia, dá uma olhada nessa imagem aqui, olha só. Observa que ela está toda borrada, né? Já na parte de trás você não consegue enxergar nada. Aqui na frente você tem uma noção ainda razoavelmente nítida da bola, mas passou do rosto aqui das crianças, você já não consegue mais observar nada. Bom, isso acontece porque você tem um problema para enxergar de longe. Quando a gente fala em enxergar de longe, pode ser a 50 centímetros de distância já ser longe para você. Tá? E isso ocorre por conta do cristalino ter uma alta convergência. Ele converge rápido demais os raios que vêm lá do infinito. Então, em vez da imagem ser formada sobre a retina, ela é formada antes da retina. Uma outra forma de você falar desse problema é que você tem um olho alongado. Em vez do seu olho ter um tamanho normal, se ele for maior, é porque a retina vai ficar mais longe do cristalino e por isso que a imagem fica lá de trás, fica borrada. A correção para quem tem miopia, como o olho tem uma alta convergência, você tem que diminuir a convergência do seu olho, portanto você usa uma lente divergente. Legal? Uma piadinha para vocês lembrarem é porque o míope não vai ao zoológico. Bom, porque ele usa a lente divergente. Eu sei que é bem idiota, mas você nunca mais vai esquecer disso. Vamos agora fazer as contas para poder calcular qual seria a vergência dos óculos a serem utilizados por uma pessoa que tem miopia, né, o popularmente chamado de grau do óculos. Então, a pessoa ela tem um problema para enxergar de longe. Então, os raios que vêm lá do infinito, vamos desenhar dois deles aqui, em vez deles convergirem na retina, eles convergem um pouco antes, por conta dessa alta convergência do cristalino. Isso faz com que na parte de trás ali da retina, em vez de você enxergar um ponto, você acaba enxergando um borrão. O míope, por exemplo, não consegue diferenciar direito a luz das estrelas da luz do poste, porque todos para ele ficam uma luz assim grande e borrada. Claro, dependendo da gravidade da sua miopia. Bom, para nós descobrirmos a vergência desses óculos, nós vamos descobrir onde está o ponto remoto desse míope. Ou seja, qual é a maior distância que ele consegue nitidamente enxergar. Vamos chamar essa distância aqui de desão. Vamos desenhar só um raio agora, só para facilitar a figura. Então, o raio vem aqui, ó, tá vendo? Ele sai desse objeto. Como a lente tem uma alta convergência, ela consegue se formar aqui, ó, exatamente sobre a retina. A gente está fazendo um raio apenas para simplificar o nosso desenho. E aqui está o pelinha, que é o tamanho do olho. Se você usar a lei de Gauss aqui, nós temos que a vergência do cristalino, que é 1 sobre F, vale 1 sobre P mais 1 sobre pelinha. Só que o nosso objetivo não é enxergar esse D aqui, é enxergar esse objeto lá no infinito. Então, nós vamos colocar aqui na frente uma lente, vou desenhar aqui de amarelo, de maneira que
Vou desenhar um raio só de novo. Quando um raio luminoso vem do infinito, ele ia convergir muito rápido. Você vai atrasar a convergência desse raio luminoso. Ou seja, o raio que passar por aqui, ele vai abrir a sua trajetória para que depois ele convirja corretamente lá na retina, formando assim a imagem nítida do objeto que está lá no infinito. Por isso que a gente sabe que a lente que tem que ser utilizada aqui é uma lente divergente, porque ela tem que abrir a trajetória desse raio luminoso para que o seu cristalino com alta convergência consiga fazer o trabalho dele adequadamente. Segunda coisa, vocês concordam que essas duas lentes, tanto o cristalino quanto a lente dos nossos óculos, estão muito próximas uma das outras? Se elas estão muito próximas, você pode usar o teorema das vergências. Dá uma olhada aqui nesse vídeo. E o teorema das vergências diz o seguinte, que a vergência da lente mais a vergência da outra lente, que no caso aqui é o cristalino, é a vergência resultante. Então, isso daqui vale 1 sobre P mais 1 sobre P'. Só que como o nosso objeto está no infinito, isso daqui vale 0, né? E a vergência do cristalino a gente já calculou usando a equação de cima. Está aqui, ó. Vou substituir 1 sobre D mais 1 sobre P' é igual a 1 sobre P'. Conclusão, você pode cortar aqui, ó, 1 sobre P'. Então, a vergência da lente vale menos 1 sobre D. Então, por exemplo, se você usa um óculos de 2 graus, entre aspas, 2 dioptrias, quer dizer que a distância máxima que você enxerga é meio, ou seja, 50 centímetros. Meio metro, que é 50 centímetros. Então, nada acima de 50 centímetros fica nítido para você, tudo fica borrado. Observa na equação o sinal negativo. Isso caracteriza realmente que a nossa lente é divergente. O segundo problema do qual nós vamos falar é a hipermetropia. Hipermetropia é o problema para você enxergar de perto. Dá uma olhada nessa imagem aqui. Está vendo que as barras lá atrás elas estão mais ou menos nítidas, né? E aqui na frente está tudo borrado. Bom, esse problema para enxergar de perto é ocasionado por conta do cristalino ter uma baixa convergência. Então, aqueles raios luminosos que estão bem próximos não conseguem convergir rapidamente para poder chegar à retina. É como se o olho fosse curto e a imagem se forma atrás da retina. Se o cristalino tem baixa convergência, você corrige aumentando a convergência do cristalino usando uma lente convergente. Vamos de novo fazer as contas para poder determinar qual é a vergência, qual é o grau dos óculos que devem ser utilizados por uma pessoa que possui hipermetropia. Bom, a primeira coisa é, vamos desenhar o objeto aqui no ponto em que ele deveria estar. O ponto próximo, que nós vamos considerar cerca de 25 centímetros de distância. Tudo bem? Vamos traçar um raio luminoso só para facilitar aqui a figura. Como o cristalino tem baixa convergência, em vez da imagem ser formada aqui na retina, ela vai se formar aqui atrás da retina. Você acaba enxergando um borrão desse objeto que está próximo. O que você vai fazer é afastar o objeto até encontrar a posição ideal para que você consiga enxergá-lo adequadamente. E aí, tá vendo? O raio chega menos inclinado agora, então vai ter um momento que mesmo a baixa convergência do cristalino consegue formar uma imagem nítida aqui na retina. Vamos chamar essa distância aqui, de Dzinho. E ela corresponde ao ponto próximo do míope, do hipermétrope. Ou seja, essa é a distância mínima de visão distinta
da pessoa que tem hipermetropia. Observa que D é maior que 25 centímetros. Então, nosso objetivo não é enxergar no D, é enxergar no ponto que a gente já tinha colocado aqui na frente, ó, esse cara daqui. Então, eu queria muito que o objeto estivesse aqui e eu enxergasse adequadamente. Então, para isso, os raios que iam chegar ali no cristalino, eles vão convergir um pouquinho antes, tá vendo? E depois convergem ainda mais por conta do cristalino, formando a imagem adequadamente na retina. Vamos agora usar a equação de Gauss para poder determinar o resultado. Bom, no segundo caso, a divergência do cristalino, que é 1 sobre F, ela vale 1 sobre P mais 1 sobre P', né? P' é o tamanho dos olhos. No segundo caso, nós também podemos usar o teorema das divergências. Então, a divergência da lente mais a divergência do cristalino, que é 1 sobre F resultante, é 1 sobre P, e aqui é o ponto próximo que a gente quer, mais 1 sobre P'. Se você pegar essa equação aqui de cima, substituir aqui, olha como é que vai ficar. Divergência da lente mais 1 sobre D mais 1 sobre P' é igual a 1 sobre o ponto próximo, vamos botar aqui 0,25 logo, mais 1 sobre P'. O que você pode fazer com P'? Cortar. Finalmente, a divergência da lente vale 1 sobre 0,25 menos 1 sobre D. Observem que como D é maior que 0,25, essa fração daqui, ó, é menor, fazendo com que essa diferença tenha um resultado positivo. E se o resultado é positivo, é porque a lente é convergente. Os próximos 3 casos dos quais a gente vai falar é apenas para vocês conhecerem, mas a gente não vai fazer nenhuma conta. A presbiopia é um problema mais ou menos assim, ó. Observa que ele é bem parecido com a hipermetropia, tá? A diferença aqui é a origem do problema. A presbiopia também é chamada de vista cansada. É um problema nos músculos ciliares. E aí ele fica mais difícil com o tempo você contrair esses músculos para poder enxergar os objetos mais próximos. Por isso que você tem que usar lentes convergentes para fazer a correção. Em casos mais graves, você tem até problema para enxergar de longe, porque fica difícil relaxar a musculatura. Você acaba também podendo utilizar lentes bifocais. Mas o mais comum é utilizar as lentes convergentes. Outro problema que também é bem comum é o astigmatismo. Cuidado, não é estigmatismo, tá? É com A, é astigmatismo. Esse problema está aqui, ó. Observa que fica tudo embaçado, tá? Na frente, atrás. O astigmata tem muito problema para enxergar. Eu tenho astigmatismo e é muito ruim você ler sem os óculos, porque as letras elas embolam umas sobre as outras. Isso acontece por um problema na superfície da córnea, tá? E você corrige utilizando as lentes cilíndricas. Se você não tem astigmatismo, vou te propor um pequeno desafio, bem leve. Pega os seus dedos, se estiverem limpos, coça os seus olhos, apertando um pouco a superfície deles. Quando você tirar a mão, você vai ver que a imagem fica embaçada, não é? O astigmata enxerga assim sempre. E o último problema é o estrabismo, também às vezes chamado de vesguice ou vesgueira. É um problema no controle do músculo ocular, tá vendo? Em vez dos 2 olhos ficarem alinhados, eles podem ficar para dentro ou para fora, né? Seria a vesguice ou a exotropia. Então, esse problema nos músculos oculares você corrige com lentes prismáticas. A princípio, o estrabismo ele não causa nenhum problema de verdade de visão. Ou seja, a pessoa que é estrábica, ela consegue enxergar de perto, de longe, normalmente. A gente usa a lente prismática para fazer a correção apenas por uma questão estética. Então, quando você lembra lá do prisma,
quando a luz passa pelo prisma, ela sofre um desvio, né? Então, aparentemente, é como se o olho voltasse para a posição normal dele. Então, se eu coloco aqui na frente um prisma, é como se o olho ficasse nessa posição aqui. Quando a pessoa tira os óculos, é como se o olho voltasse para a posição deficiente dele. Então, a nossa aula de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.